Quantas vezes você já se pegou pensando: "Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas não consigo colocar em prática"? Isso acontece porque autoconhecimento sem ação é como assistir um tutorial de natação, mas nunca entrar na piscina. Hoje eu vou te revelar o sistema que eu uso com meus clientes há mais de 7 anos para quebrar esse ciclo. E no final, eu vou te dar uma opção para acelerar ainda mais esse processo, mas só se fizer sentido para você. Antes de começar, qual área da sua vida você sente mais essa paralisia entre saber e fazer? Carreira, relacionamentos? Anota aí mentalmente que nós vamos voltar a isso daqui a de alguma forma, a culpa não é necessariamente sua, tá? O nosso cérebro tem um mecanismo de autossabotagem que só agora a neurociência está decifrando. Quando você tenta mudar algo profundo, o sistema límbico, sua parte emocional, entra em pânico. Ele grita: melhor ficar na zona de segurança, melhor ficar na zona de conforto, mesmo que seja desconfortável. Então, um nome fictício, tá, pessoal? Ana, aos 34 anos, sabia que precisava sair do emprego tóxico, mas só conseguiu agir quando transformou o medo de fracassar em curiosidade. E se eu encarasse isso como um experimento e não uma decisão definitiva? Essa foi a frase, né, a pergunta que ela se fez que possibilitou que ela mudasse. Então, pega seu celular aí agora, ou papel e caneta e anota. Qual é o preço de não agir? E aí, um exemplo que eu tenho para te dar é: sua saúde mental está piorando. Então, esse é um dos custos, né? É um dos preços. Qual seria o primeiro sinal de progresso? Então, qual seria o sinal de progresso mais fácil que você conseguiria para resolver esse problema, por exemplo, que é parecido com o da Ana? Então, um exemplo podia ser enviar um currículo por dia, né? Então, pausa o vídeo e responde isso aí, beleza? Você já ouviu aquela frase: espera a motivação chegar para começar? Isso é um mito muito perigoso, né? E ação gera motivação, não o contrário. Quando você age, mesmo que minimamente, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Então, traduzindo, quanto menos você esperar se sentir pronto, mais energia terá para continuar. Então, Pedro, com 28 anos, queria entrar na academia, mas odiava exercícios, né? A solução: começou indo só para tomar um suco no lobby, e em 2 semanas já estava fazendo 10 minutos de esteira. Hoje, treina 4 vezes por semana. O segredo? Microações ridiculamente fáceis. Então, vamos para um exercício de hack cerebral aqui. Escolhe uma tarefa que você está procrastinando, tá? Qualquer um. Configura o timer para 2 minutos e faça só as coisas dessa tarefa. Faça só essa tarefa por 2 minutos. Depois me conta aqui nos comentários o que aconteceu. Qual é, e aí é uma pergunta para você, tá? Qual é a versão mamão com açúcar da sua meta? Qual que é a parte mais simples que você pode começar hoje? Então pense nisso enquanto eu explico o método das 5 portas. A porta número um é o bloqueio raiz, tá? Exemplo: não consigo negociar um salário melhor. Aí a pergunta é chave: o que eu ganho mantendo isso? Porque tem sempre um ganho, né? Seu cérebro, você sempre está fazendo algo para, naquele ponto de vista, é vantajoso. Então, o que que eu ganho mantendo isso? Ah, eu evito conflitos. Tá bom, beleza. Então, a porta 2, a necessidade ocultada. Todo bloqueio protege algo, tá? Seu trabalho é descobrir qual é o presente envenenado que ele te dá, porque no fim das contas ele está protegendo algo que você não gostaria. Então a porta 3 é reescrevendo a história. É como se você tivesse a frase ou a palavra, você vai trocar medo por curiosidade. Então, troque frases como não consigo por estou experimentando. Só um exemplo, tá? Fique à vontade. Isso vai reduzir a pressão do para sempre, entende? Então, não consigo, ao invés de não consigo, a minha sugestão é troque por estou experimentando. A porta 4, a regra do 2%. Então, uma microação, que seria 2% do esforço total. Então, por exemplo, se você quer começar a meditar, uma respiração profunda já vale. Pode ser no dia, pode ser várias vezes ao dia, pode ser um dia após o outro. Então, se você quer escrever um livro, uma frase por dia já seria suficiente nessa regra da microação. E a porta 5, a recompensa ancestral, né? Então, seu cérebro primitivo ama recompensas imediatas. Então, a gente adora rolar um Instagram, comer alguma comida gordurosa, enfim. Então, combina algo simples, um doce, 5 minutos de redes sociais, após a ação. Tem um filme que talvez você já tenha visto, que chama O Protetor. É com o
Denzel Washington, e é muito interessante porque toda vez que ele vai precisar entrar numa briga lá, numa discussão, alguma coisa assim, ele pega o próprio relógio dele, seta um timer. Então é como se naquele período, naquele tempo, ele estivesse 100% focado naquela coisa. E ele, cara, o filme é bem legal, combina muito com essa coisa aqui da quinta porta, tá bom? Então, combina com você mesmo uma recompensa, tá? Depois da ação, para depois da coisa que você precisa fazer. E aí, a gente pode fazer um exercício aqui de roleplay mental, que é o seguinte: eu já sei, vai ser muito comum isso aí, tá? Acontece muito. Você vai virar para mim e falar assim: olha, mas eu chego na primeira porta, por exemplo, e eu não sei a pergunta que eu tenho que fazer, eu não sei o que é. Ou eu chego na segunda ou na terceira e tal. Então, vou pedir para você imaginar que você é um terceiro e o seu melhor amigo está travado na primeira porta. O que você diria para ajudá-lo a encontrar o bloqueio raiz? Então, anota essa resposta, que você vai precisar dela para o próximo passo, tá bom? Então, o exercício detalhado aqui para que você consiga colocar isso em ação, tá? Eu vou simular uma sessão aqui, eu vou trazer aqui a conversa aqui com, teoricamente, a pessoa que eu estou atendendo, e aí você vai entender exatamente quais seriam os passos, como é que eles funcionam, beleza? Então, a pessoa que eu estou atendendo aqui chama Júlia. Então, vamos lá. Segue comigo, tá? Aí a Júlia vira para mim e fala assim: olha, não consigo pedir aumento, mesmo sabendo que eu mereço. Aí eu vou perguntar para ela: o que te impede de agir? Seja brutalmente honesta, tá? Seja de verdade. E ela me responde: eu tenho medo de parecer arrogante. Tá bom. E aí eu pergunto para ela: qual necessidade esse medo está atendendo? E aí ela, depois de refletir, chega à conclusão que é evitar o julgamento alheio. Então, veja, está muito conectado, né? Então, o medo de parecer arrogante eu só posso parecer para alguém, né? Então, evitar o julgamento alheio, beleza. Então vamos lá, porta 3. Reescreva essa condição que você trouxe. A minha sugestão é: pedir aumento não é arrogância, é respeito ao meu valor. Então é isso que ela conseguiu reescrever. Então, ao invés de ter medo de parecer arrogante pedindo um aumento, ela entende que pedir um aumento é respeitar o próprio valor dela. Então, na porta 4, a microação é: pesquise o salário médio para a sua posição no mercado, levando em consideração todo o seu histórico e experiência. Se seu salário estiver defasado, se você achar que é por outro motivo que você merece, então essa é a microação do momento, né? Então, com isso em mãos, você está pronta para dar os próximos steps, que talvez fosse marcar uma reunião com o seu chefe, alguma coisa nessa linha, tá? Então, depois que você fizer isso, essas coisas, ou pode ser uma, pode ser duas, pode ser 10, você vai assistir 10 minutos da sua série favorita. Agora, acabando o exercício, é a sua vez, tá? Usa o exemplo da Júlia para preencher o seu caso. Pausa e anota aí, agora. Depois você volta aqui. Eu vou ficar aqui. Há 5 anos, pessoal, eu mesmo estava travado, né? Sabia muita coisa sobre coaching, mas não aplicava em mim mesmo. Por isso mesmo, eu criei esse método das 5 portas, né? Então, eu criei, inclusive, junto com isso, um PDF. O método das 5 portas agora pode ser entregue em PDF. E ele tem exemplos que eu nunca compartilhei publicamente, incluindo como usar a regra do 2% para hábitos complexos. Então, um exemplo: parar de procrastinar. Dá para fazer a regra do 2% também. Então, essa regra do 2% é parecida com a regra dos 2 minutos, só que ela vai ter algumas diferencinhas aí, tá? No PDF, no o método das 5 portas, você vai ter a regra dos 2% para hábitos complexos, vai ter um diário de progresso, tá? E ainda eu vou incluir lá um checklist com 7 perguntas para identificar bloqueios raízes, para te ajudar nesse contato aí inicial. E então entenda o seguinte: isso não é sobre comprar um PDF, tá? O método eu já te entreguei aqui. Você não precisa comprar, não é obrigatório. Isso não é sobre comprar um PDF, é sobre quantos meses da sua vida você quer economizar. Sua jornada começa com uma decisão hoje: continuar só na teoria ou dar o primeiro passo prático. Marca aqui no comentário hashtag porta 1 se você vai aplicar o exercício sozinho, ou hashtag quero PDF se quer o atalho, tá? Então, até o próximo vídeo, onde vamos falar sobre como não autossabotar seus progressos. Inscreva-se para não perder nenhum episódio desse nosso curso aqui. Muito obrigado.